Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Humanamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual, que causa aí muita curiosidade, né? Algumas polêmicas também. A nossa convidada já está aqui do meu lado e daqui a pouco ela vai falar pra gente, esclarecer todas as dúvidas sobre metaverso. E bom, pra gente começar, já agradecendo aqui aos nossos apoiadores de sempre, o Grupo Alliance, a Confirp e a Ytech. E hoje, meu companheiro de bancada já está aqui comigo, o Afonso Moraes. Nosso outro companheiro daqui a pouquinho chega para acompanhar a gente aqui nessa jornada, nesse bate-papo de sábado. Ele teve um imprevisto aqui no trânsito, mas vai chegar já já. E bom, Afonso, para começar, passo a bola para você antes de chamar a Lídia. Bom, para mim é sempre um prazer estar aqui, acordar um sábado de manhã uma vez por mês para me enriquecer meu conhecimento. Apesar de eu ser uma pessoa totalmente informatizada, digitalizada, amo tecnologia, né? Tenho genética de tecnologia, meu filho é um dos maiores, né? Conhecedores de tecnologia, né? E assim, eu aguardo todo mês chegar nessa hora para poder conhecer alguma coisa. Muitas vezes é de saúde também, que é importante nosso. Nós começamos com esse podcast para tanto a Avante quanto a Moraes, para tentar levar para os nossos funcionários um pouco de conhecimento. E foi se expandindo o podcast. Hoje está abrangendo mais pessoas e a gente quer trazer gente de conhecimento, como a Lídia que está aqui, falar sobre um tema que é o futuro presente, eu chamo do futuro presente, Muito que bom. as pessoas precisam conhecer, se educar, para não, como acontece com outras coisas na vida, para ter uma experiência, uma transição para isso perfeita, não sofrer inclusive golpes, né, que é um outro tema que eu trato, e no metaverso vai acontecer bastante se não tiver essa informação. Então eu gostaria que a Lídia se apresentasse, né, que passasse a formação dela, mostrasse quem que ela é para esses nossos internautas. Convidada extremamente especial, pessoal. Hoje a gente está aqui com ela. Muito obrigada, inclusive, Lígia, né, por ter aceito o nosso convite. Então já vamos começar, porque de fato hoje, né, o assunto ele promete, ele rende aí bastante. Fiquem à vontade também, lembrando vocês para mandarem as perguntas aqui no ao vivo. A gente vai seguir um roteirinho aqui, mas fiquem à vontade. É sempre muito importante a participação de vocês. A gente gosta muito, muito quando vocês mandam perguntas. Mas, Lígia, obrigado por ter vindo. E para começar, se apresenta e, ó, a primeira pergunta inevitável. O que é esse tal de metaverso? Maravilhoso. Bom, é uma honra estar aqui. Todas as vezes que a gente pode chegar num ecossistema que traz futuros para o presente, é uma iluminação. Não é simples encontrar a melhor forma de chegar nesse futuro, porque na verdade são futuros no plural. Mas antes de entrar na conversa, deixa eu me apresentar. Eu sou Lígia Zottini, eu sou pesquisadora de cenários futuros, geralmente com recortes saudáveis, que é onde a máquina está desenvolvida, mas o humano também está, né? Porque a gente vê aquelas coisas nos filmes, e é sempre aquela fórmula, né? O melhor do humano com o pior, o melhor da tecnologia com o pior do humano, e aí dá aquela confusão. Mas eu sou fundadora do Voicers também, que é um ecossistema que educa pessoas para esses futuros mais saudáveis. Eu tenho 15 anos na indústria de tecnologia, passando 12 pela IBM, vivendo ao redor do planeta todos esses ecossistemas e laboratórios de tecnologia, 10 anos antes do que a tecnologia está na rua. Sou também professora universitária, então esses dois lados concomitantes da minha vida, que andaram paralelo por quase 2 décadas, se encontram no Voicers, que é uma educação de tecnologia para futuros humanamente mais humanos. Então é uma honra estar aqui. Ai, olha só, eu falei que a gente tinha um convidado especial aqui hoje, pessoal. Já deu para perceber, né? Exato. E, bom, a primeira pergunta metaverso. Metaverso. Isso aconteceu há mais ou menos 2 décadas atrás. Então, o metaverso não é uma situação nova. Ele se tornou relevante e importante exatamente porque, no meio de uma pandemia, não esperaram a pandemia acabar para dizer: olha, estou mudando o nome da minha empresa, porque o futuro da conectividade humana, que é onde a minha empresa trabalha, não vai ser mais mídias sociais, não vai ser mais jornais eletrônicos, mas de fato vai ser a interoperabilidade de nós mesmos na versão digital. Quem disse isso foi Mark Zuckerberg. Eu acho que é um dado já oficialmente estabelecido por todos. E ao oficializar a mudança do nome de Facebook para Meta, ele trouxe toda uma indústria junto com ele. A gente dizia que antes da pandemia, essa indústria ia levar pelo menos 5 anos para começar a pipocar, né? E seria uma movimentação natural, exato. né? Mais 5 para começar a aparecer os primeiros óculos mais em massa, porque a gente já tem óculos, mas assim, quantos óculos tem no Brasil? Dá para contar aí em algumas mãos somente. E aí, a partir da segunda década que ele iria se massificar no planeta, como aconteceu com os celulares, né? A hora que veio a pandemia, o que aconteceu com todos nós? Um primeiro passo foi acelerado, que foi a transformação digital. A gente então calculava mais uns 2, 3 para começar a massificar, a pandemia trouxe em 1.
Mais uns 5 para começar a falar de metaverso, a pandemia trouxe no segundo ano dela. E a partir daí, todas as outras tecnologias que vão habitar, porque o metaverso vai ser esse grande lugar digital, onde eu deixo de acessar a internet por páginas, ou seja, por janelas, por Windows, para passar a acessar por portas. A gente vai entrar de corpo inteiro. Então, numa forma para que todo mundo entenda, é a internet onde eu vou entrar dentro de corpo inteiro. As sensações vão estar no meu corpo e não somente na minha visão e na minha audição. E aí é onde você disse muito bem, se a segurança hoje já é importante, imagina quando a minha visão e minha audição me enganarem também. Exatamente. Então, Lídia, ontem à noite eu descobri, eu tenho uma filha de 9 anos, a Valentina, que eu pedi para ela estar assistindo você, para ela conhecer o metaverso. Eu fiquei sabendo que o metaverso, ele nasceu em 2003 do Roblox, o que minha filha joga direto. Então agora eu vou voltar para casa e vou incentivá-la a usar mais o Roblox, dizer, olha, você quer uma tela maior e tal, porque vai levar, já vai trazer o futuro já para ela, vai engatinhar na educação fundamental do metaverso. É isso, né? Exatamente, assim, na verdade a gente já vive metaversos em 2D. Então Roblox Minecraft a própria grande W3, né, www, na verdade, é um grande metaverso, só que é um metaverso com páginas que a gente navega pela internet, né? internet. Então, assim, a hora que você está no seu WhatsApp, você está no metaverso, porque é uma realidade interconectada. A diferença é que agora você vai entrar de corpo inteiro. E é isso que está começando a mexer com a gente. E por que o Roblox, por que Minecraft são tão importantes? Porque nós construiremos mundos desmaterializados. Sim. E é o que eles já estão treinando ali, eles constroem realidades. Isso. Constrói realidade porque depois vai entrar no mundo dos negócios, né? Exatamente. O metaverso hoje já tem corretores para vender propriedades. Sim. E já chegam propriedades, né? Conta um pouco disso. Como é que é esse mundo comercial, principalmente o mundo de locação e de venda, né? Acho que aí, doutor Afonso, principalmente está muito atrelado já à própria moeda, né? Vamos falar então de NFT, né? Vamos já entrar, que eu acho que casa exatamente com o que precisa para você entrar no metaverso, né? Além do NFT, o que mais precisa? Perfeito. Acho que são 5 coisas que vão chegar a fazer com que a gente chegue lá, e o humano é uma delas. Mas as 4 primeiras a gente precisa primeiro entender como é que eu crio essa realidade em 3D, então a gente precisa do 5G. Não vai conseguir. Hoje o que a gente tem, alguns óculos, seja ele o Quest da própria Meta, né, do Facebook, que é um dos principais óculos hoje em dia, se você quer ter uma boa experiência de metaverso, ou seja, sentir o seu corpo inteiro dentro da internet, um dos principais óculos é o do próprio Facebook. Né? Ele está botando 10 bilhões de dólares, 10 anos e 10 mil pessoas para construir isso. Então vai lá, tá lá nos Estados Unidos, consegue trazer, traz o Quest 2. Ele já não tem mais computador, ele é super bom de entrar, mas ele ainda é um óculos de mergulho. Por que ele é um óculos de mergulho? Porque a gente não tem 5G. 5G não vai deixar só... aproxima mais um pouquinho, por favor, pessoal. 5G não vai deixar só os nossos celulares mais inteligentes ou mais rápidos. Ele vai deixar toda a possibilidade de entrar. Imagina a quantidade de força de processamento que a gente precisa ter para criar um mundo digital em cima do mundo real. Para numa cidade, no país. É um mundo digital em cima do real. Eu preciso de muito poder de computação. Sim. Hoje a gente tem esse poder de computação, mas a gente tem através de aparelhos como esse, que é super poderosos, ou através de aparelhos como esse. Só que não dá pra gente ficar andando com isso daqui debaixo do braço, um óculos de mergulho, isso não é viável. Então o 5G é um protocolo que está chegando. Não à toa também, no meio da pandemia, as principais cidades do planeta começaram a ter as suas primeiras 5G sendo testadas. O Brasil não foi diferente, o Brasil leiloou todas as capitais do país e todo o país no final do ano passado. Então, a promessa foi, final de setembro agora, todas as principais capitais já com 5G, e até o ano que vem a gente começa a ter esses testes. Então, primeira tecnologia, 5G. Por quê? Processamento rápido na nuvem. Quem vai processar são as nuvens poderosas. Sabe essa nuvem que a gente está falando há muitos anos? Então, ela agora... É para isso também que ela existe. Vai processar rapidamente. E o 5G traz latência zero. Ou seja, a hora que ele traz a resposta do processamento, ele não tem interrupção. Porque imagina você entrar no mundo e ele começar a chacoalhar, né? A piscar. Não tem delay, nada. Não tem delay, não tem nada. Volta para a máquina. E aí a máquina, no primeiro momento, é essa. Segundo momento, é um óculos tão simples quanto um óculos de grau ou de sol. 5G. Depois eu tenho uma nova tecnologia que está chegando, que é essa NFT, que tem o blockchain, o tal do blockchain embarcado. Então, o que é o NFT? A sigla em inglês é o Non-Fungible Token, mas são tokens, e a gente já usa eles. Sabe aquele que você usa
no seu aplicativo de banco? Sim. São aqueles números algorítmicos, aquele certificado digital que acaba entregando uma qualidade única de conexão, ou seja, uma chave, uma senha única de conexão naquele momento, que prova que você é você, que o seu aplicativo está conectado ao que você faz e você consegue É entrar. uma identidade Exatamente. econômica, né? Que depois você pode fazer um tonto, é isso? Eu sei um Exatamente. pouquinho porque eu entrei num clube de uma marca que você comprava um determinado produto e você ganhava um NFT, e aí eu tenho. Meu conhecimento chega até aí só, né? É isso, é exatamente isso. Essa identidade digital, esse algoritmo único que consegue comprovar que você é você, ou que aquela situação, aquele arquivo, aquele processo digital, ele é único. Que você pode usar ele depois para comprar moedas, inclusive. Exatamente, que é a base do tal das moedas. Tanto que quem de alguma forma iniciou esse movimento tem a ver com as moedas, seja Ethereum, seja o Bitcoin, né? Começa com essa Tá história tudo de conectado NFT, no final tá das tudo contas, né? conectado. Acho que toda essa evolução, inclusive a nuvem, né, que você acabou de citar. Exato, é uma evolução. Então, assim, e ele ganhou também, olha que curioso, tudo no meio da pandemia, né? Esses negócios todos de, olha, então agora a gente tem uma série de macacos, coloca aí, macacos mais NFT na internet de vocês, e você vai ver que figurinhas digitais de macacos valem milhões. Sim. O Neymar comprou a dele por 1,1 milhão de dólares, né? Meu Deus. Então, assim, o que é, por que vale tanto? Primeiro, tem uma certa raridade, então a gente coloca ela na conta das artes, e aí, quanto vale um Picasso, quanto vale o NFT do macaco? Quanto pagam, entendeu? Sim. Porque tem a ver um Exatamente. desejo de arte. Que é o que vai validar, né? Exatamente. Eu, Lígia, como educadora e pesquisadora da área, eu entendo que esse movimento, tanto um NFT do macaco valer 1,1 milhão de dólares, quanto um terreno que você colocou lá, já juntando com o que você está falando, lá no Decentraland, quem quer saber onde é que compra e vende, chama Decentraland. É a porta para o metaverso da imobiliária, entendeu? Ah, tá. Então, pensa assim, o universo do metaverso é um único, mas tem várias portas. Eu entro pelo Facebook, eu entro pelo Decentraland, e o Decentraland é onde estão os territórios mais caros. Sim. Então tem o Snoop Dogg que comprou uma casa lá, e aí a casa do lado valeria 250 milhões de dólares, entendeu? Por quê? Por que vale tanto, Lígia? Porque nesse momento tem a ver, minha opinião como pesquisadora, com educação de massa. A hora que saem todas as mídias, valendo. Como é que pode valer tanto um pedaço de terra que ninguém habita ainda, entendeu? Como é que Sim. vale tanto um app do macaco? Vale porque tem esse lugar de, olha, a gente precisa educar em massa, e isso é uma forma de todo mundo saber que vale, que tem e que acontece. Despertar interesse. Exatamente. E educação em massa. Sim. Porque a hora que vem, fala, como é que vale tanto? Quero também. E por aí vai, entendeu? Então, tem a gente esse lugar. pode resumir, Lígia, assim, ver se, né, não tô falando nenhuma besteira. NFT é a moeda, então, que a gente vai usar para fazer essas transações. Não diria moeda. NFT é a tecnologia de proteção que garante que aquilo é único. Sabe aquela historinha que a gente perfeito. conta em várias... É o token, né? Autenticação. Token. Exato. Autenticação. Porque as moedas vão vir através de protocolos parecidos com esse. Então, assim, sabe aquela historinha que a gente conta em apresentação? Que, olha, a Kodak faliu porque não soube ver o processo. Sim. Se ela tivesse agora, nesse momento, ela não faliria. Sabe por quê? Porque essa história de imagem, quando veio a internet que a gente usa, tudo que é imagem, a gente não paga mais. Né? E a minha foto tá ali à disposição para todo mundo, a foto de vocês, o que vocês conseguem. Wikipédia, né? Tudo, tá tudo de graça. Então, tudo que é imagem hoje está de graça, porque a nossa internet não é capaz de dizer, essa imagem aqui pertence a Lígia, tá? É porque ela tirou a foto, porque ela pagou o fotógrafo, porque ela desenhou aqui, é uma arte dela. A gente não tem. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, deixou tudo gratuito. Esse NFT de volta a cada uma desses artigos digitais, e foto é uma delas, a gente vai poder, de fato, ter a Kodak de volta, se ela quiser voltar e fazer fotos específicas com base em NFT. A gente vai Porque o poder NFT, cobrar sobre isso. O NFT, ou você faz um token, faz um macaquinho, ou você põe sua foto. Exatamente. Então é sua identidade digital, para você fazer negociações dentro do metaverso. Comprar moeda, comprar um terreno, Exatamente. fazer, sei lá, fazer uma palestra. Você vai se identificar, você vai abrir uma sala, começa aqui, podcast, né? O Rafael vai fazer, o Papo Reto vai fazer um podcast no metaverso e cada um vai ter a sua identidade para autenticar. Para você, Perfeito. porque se você dá o nome só, não identifica. E aí Então, como o NFT são uma coisa certificada, é um alfanumérico, né? Exato. Não tem como. É perfeito, é perfeito. E aí onde é que a gente conecta com tudo isso? Imagina que lá no NFT, perdão, lá no metaverso, quando tiver tudo muito maduro, eu vou ter lá o meu avatar.
né? Minha pessoa pode ser em formato de figurinha, como no Minecraft, pode ser, na verdade vai ser um holograma. Eu acho que as pessoas no mundo dos negócios não vão usar Minecraft, né? Vão usar holograma. Eu acho também, né? E aí desse lugar, o holograma ele é repetido e ele é o quê? Ele é copiável. Então como é que você sabe que aquele avatar que está se dizendo Lígia Zottini, naquele momento do metaverso é a Lígia Zottini? NFT. Exatamente. Entendeu? Aí entra a fraude. definitivamente. Aí entra a fraude. Exato. Veja bem, se no mundo Real, né, a gente no mundo digital hoje já é possível você fazer reconhecimento facial por foto, você imagina com um Nossa, vai ter avatar. um monte. Você entendeu? É muito fácil com holograma. O holograma é muito mais fácil. Sim. Aí então tem que se certificar que você que está aqui agora fazendo podcast, você é Renata. Sim. Através do NFT, senão não certifica, Senão né? vai ser os seus olhos e as suas audições, ou seja, o ouvido e a visão que a gente hoje confia tanto para poder tomar as decisões, elas vão ser facilmente enganáveis nesse mundo do metaverso. Quem nunca experimentou um óculos, se você experimentar uma coisa mais simples que você tá lá no shopping, sabe aquele óculos de shopping que você põe e tem a montanha russa? Sim. E as pessoas estão gritando. Quem nunca viu um videozinho da pessoa sentada no shopping, lá na cadeira, e gritando como se estivesse na montanha russa? Aquilo significa o quê? O metaverso daquela experiência está enganando o cérebro daquela pessoa a ponto dela acreditar que está mesmo na montanha russa. Imagina o que vai acontecer vai dentro acontecer, do metaverso. Por isso que o Minecraft e o Roblox, se começar agora, eu acho que as pessoas, quando chegar na maturidade, já vão ter um conhecimento Sem melhor para dúvida. identificar o avatar, o NFT, Com certeza. as moedas, tudo, né? Exatamente. É diferente da nossa tecnologia hoje, que dá salto sem ter conhecimento, sem ter educação. Os celulares, eles estão trazendo recursos, assim, nos últimos 5 anos, que as pessoas não acompanham, né? É isso As pessoas aí. não acompanham. Hoje você tem tudo no celular. Você abre carro, fecha carro, cortina, a casa automatizada, pagamentos. Eu conheço gente que opera a empresa pelo celular, não é nem mais pelo Sim, pelo tablet, computador, nem né, o pelo notebook. computador, é Uhum. pelo celular. É E celular perde, né? Celular é fácil de perder. Deixa eu colocar uma coisa que não sei se está atropelando a exposição. Deixa eu só fazer só um comentário do pessoal, só para complementar aqui do ao vivo, doutor Afonso, só pra gente, né, concluir esse assunto. A Elisete está aqui com a gente também, falando que o filho dela também joga, que ela nem sabia que era metaverso, então a gente tá explorando um pouquinho disso. A Isabelle, de 8 anos, falou que já desenvolve no Roblox. Maravilhosa, Olha que legal, Isabela, tá aqui parabéns. com a gente também. Já é uma construtora de mundos digitais. E tem uma pergunta, você quer fazer a sua primeira ou faço a daqui? Já tem uma no... Não, dá prioridade para eles, né? Vamos lá. Não, dá prioridade para Falei eles. que o assunto ia ser... Hoje vai render, dá Lígia. prioridade pra eles. Vamos lá, o Ayrton está perguntando o seguinte. Como são criadas essas tecnologias? Exemplo, tivemos uma máquina de escrever manual, depois elétrica, em seguida o fax, computador, internet e assim por diante. Bacana a pergunta dele também, né? Então, como que funcionam essas tecnologias, essa evolução? A evolução, a gente vem de um processo onde criar significa que eu tenho um pensamento e eu quero manifestá-lo rapidamente. Lá atrás, na máquina, foi muito mais lento a manifestação dessas tecnologias. Hoje, o que a gente tem ela acaba sendo muito potente, dobra a cada 2 anos a quantidade de tecnologias novas, e a gente vai ter milhões de usuários usando essa tecnologia a cada 2 anos dobráveis muito mais rapidamente. Então, para você ter uma ideia, sei lá, levou uma década para 50 milhões de pessoas usar o avião em linha comercial. Usou apenas 24 horas para as pessoas usarem o Twitter na quantidade de 50 milhões de pessoas. E por aí vai, porque, na verdade, quando eu desmaterializo, eu não preciso mais usar o mundo físico, eu consigo dar acesso democrático para muitas pessoas, entendeu? Então, isso vai ser bastante potente. E o que a gente vai começar a criar, ele vai ser híbrido. Tudo aquilo que é de fato muito, muito, muito importante, ele vai continuar pertencendo ao mundo físico. Então é no mundo físico que a gente alimenta as pessoas, que a gente transporta as pessoas, que a gente cura as pessoas. Desse lugar é uma indústria gigantesca, não vai desaparecer. Cura as pessoas, exatamente a pergunta que eu quero fazer. Parece que o metaverso vai ter uma interação muito grande, já foi até feito teste com uma cirurgia dentro do metaverso. Sim. Ou seja, a pessoa, a médica está num determinado lugar e o paciente está em outro lugar. Exatamente. Então, é muito importante essa tecnologia, não é só lazer, não é só de jeito negócio, nenhum. Vai ser saúde, vai ser experiências científicas, né? Metaverso vai trazer muita contribuição nessa área. Com certeza. Não, exato. Avanços, né? Que aí o que acontece? Eu ganho uma camada digital em cima do mundo real. Então, eu vou conseguir fazer parte da indústria, por exemplo, eu trabalho na parte de educação, né? A minha indústria pode ser 100%
digitalizada. Porque educar alguém vai poder no futuro ser feito pelo meu avatar, aquilo que eu repito, provavelmente vai ser feito por esse lugar, onde uma máquina parecida holograficamente comigo vai poder trabalhar 24 horas em todos os idiomas. Se eu sou uma médica ou um médico, não posso, eu não curo, não dá para curar o avatar de alguém e automaticamente o corpo daquela pessoa ser curado. Então, para quem está na área de alimentar, transportar, curar, trazer segurança e conforto para corpos humanos, você não vai ser 100% metaverso. Você vai ter uma camada de metaverso em cima daquilo que você faz. Mais Então, consultas e exato. talvez cirurgia. Pode ser cirurgia. Exato, porque no futuro vai ter mãos robóticas, Sim. né? Já tem, mas massivamente, eu vou ter robôs com precisão de corte, mas quem vai dizer onde vai a mão do robô? Vai ser esse médico à distância. Nossa, perfeito. Ó, o Wellington Alvim tá mandando um abraço para todo mundo, em especial pro Dr. Afonso. Obrigado, Deixando obrigado, aqui. Ed. Tá sempre nos acompanhando, seja... Com a gente aqui no ao vivo. Muito, muito bom, né, a participação do pessoal no ao vivo. Sim. Obrigado, pessoal. E bom, eu não tenho dúvida nenhuma que já com essas duas primeiras perguntas, mais de duas, né? Mas enfim, a gente já conceituou um pouquinho aqui, falamos um pouquinho de metaverso, as NFTs, e é muito engraçado isso, né? O tanto que essa troca é rica, porque eu tinha lido muito e agora ficou claro. Maravilhoso, Então, maravilhoso. Acho que já começamos a partir daí. Meu papel aqui. Com certeza, já desmistificou um monte de coisa e eu já consegui entender de uma forma bem mais clara. Eu imagino que quem tá em casa também, isso que é o legal do bate-papo, né? Exato. E Lígia, vamos lá, então, concluindo agora essa parte, né, que até você já citou também, mas pra gente concluir, essa movimentação do mercado. Então, o Facebook, né, todo conglomerado ali, de repente vira Meta, e aí todos, né, não generalizando obviamente, mas boa parte das empresas, as grandes empresas, Nike da vida, enfim, essas empresas grandes, eles seguiram esse fluxo. Essa movimentação de mercado, na sua opinião, por que ela se deu em função, né, a gente tá falando dessas tecnologias de tudo, mas assim, é para acompanhar a Meta? Qual que é essa leitura do mercado? Não, sem dúvida. Pensa assim, ó, a gente tem alguns grandes gigantes se movendo para o metaverso com potência. Então tem Zuckerberg, a sua meta agora é virar metaverso, para a principal porta de entrada para o metaverso. A segunda situação é, nós temos a Microsoft, que comprou, sabe o quê? O Minecraft. Não à toa eles também estão comprando portas para entrada. E a principal plataforma, pensa assim, onde estão as Não vai pessoas? entrar pelo Windows, né? Então? Exato, não dá para entrar pelo Windows, vai ter que entrar pelo metaverso, vai virar pela porta ali, pela Minecraft. Então ele comprou essa plataforma e outras empresas de game, porque dali eles vão construir a entrada em 3D para o metaverso. E, enfim, Google não é diferente, as grandes gigantes da tecnologia estão entrando com as suas portas. Bill Gates veio e falou, ele nem está mais nem no conselho da Microsoft, mas ele ainda é a Microsoft DNA, né? Ele veio a público logo depois do Zuckerberg e falou, olha, de 3 a 5 anos, quem vai empurrar a entrada do metaverso é o mundo dos negócios e o mundo da educação. Nós começaremos a fazer reuniões no metaverso, por quê? Porque vai ser mais fácil. Hoje a gente aprendeu também, pandemia, a usar Zoom, a usar Meeting, a usar as videoconferências. Nunca usaram tanto, Nunca usou tanto. Continuou, Exato. continuou depois, continuamos Podemos usando. fazer tudo, educação, compra, venda, tudo foi por ali. Quem não gostou muito deve ser as companhias aéreas, né? Ah, sem dúvida. Deve Sem dúvida. um decréscimo aí Exatamente. porque o cara ia daqui pro Rio para fazer uma Meia hora de- meia hora e passava o dia inteiro, né? Hoje ele faz essa conferência, trabalha o resto do dia. É isso. Também uma produtividade para as empresas que foi bem melhor, né? Exatamente. Pensa assim, ó. Quando o Zuckerberg fez o anúncio dele, ele mostrou duas formas de entrar no metaverso, tá? Uma delas, a gente vê muito e acha que é só essa que vai acontecer, que é a tal do Minecraft Roblox. Então, a primeira entrada é põe o óculos, que é o que a gente hoje testa muito, porque é o que dá para fazer hoje sem o 5G. Sem o 5G, sem o NFT e sem a W3, que eu ainda não falei da terceira tecnologia. Ah, verdade. Tá? Então, a W3 é, eu preciso de internet que não seja mais centralizada. Hoje, as nossas entradas para a internet é através de grandes marcas. Eu entro na internet pelo Google, eu entro para a internet pelo Facebook, pelo Instagram, que são algumas grandes empresas. E assim, os conteúdos são dos usuários, as entradas são das empresas. A W3 vai dizer o quê? A internet também vai ser dos usuários. Eu não preciso mais ter uma entrada via só Facebook, entendeu? Porque eu vou ter todas as minhas identificações através do meu token, ou seja, da minha certificação digital, e eu libero quem eu sou digitalmente para entrar via Facebook, para entrar via Minecraft, Microsoft. Eu entro através das portas, mas eu entro, porque os meus dados são meus. E aí, desse lugar, as empresas não têm mais propriedade sobre a internet. Elas descentralizam, porque o blockchain, através do NFT, vai fazer isso. Então, eu preciso de 5G, eu preciso de NFT, eu preciso
de W3, eu preciso aí da máquina, ou seja, do óculos ou do... Não tem ninguém investindo nesse óculos sem ser Temos, aqui no Brasil, temos os amigos lá da Binóculos, é uma empresa de Curitiba maravilhosa. Mas esse óculos é grandão, é pequeno? Não, esse daí ainda vai ser esse lugar maior, né? Sim. Produção brasileira, assim como o próprio Zuckerberg ainda solta grandão, mas eles já estão diminuindo. Coloca lá, parceria Facebook com Ray-Ban. Você vai ver lá uma câmerazinha do tamanho de um Ray-Ban, entendeu? Então, a Ray-Ban, eu tenho um Ray-Ban que ele filma. É esse mesmo. Ele toca. Eu tenho esse É óculos. esse, Eu tenho esse óculos. é muito legal. Hoje não tá aí, mas eu podia, é verdade. Traz na próxima vez pro pessoal ver. O problema é que ele tem uma bateria muito pequena, a bateria, né? Ele Exato. filma 30 segundos. É isso. Ele filma 30 segundos e a bateria dura pouco, mas ele é recarregável, né? É isso. A caixa dele recarrega ele rapidamente, né? É isso. Isso daí ainda não é o que vai ser o óculos, mas já é uma ideia. Lembra assim, isso daí é o tijolão, sabe o celular tijolão? Sim. Vai no ser futuro, aperfeiçoado, vai diminuir e vai ficar Não, como mas se é o fosse um óculos Ray-Ban. mesmo, é normal. A Buzi também tem, eu tenho o da Buzi. Sim, Né? sim, eu já vi. O Snapchat também tinha um óculos Eu vi deles. um monte nos Estados Unidos. Eu comprei o Ray-Ban com o Ray-Ban mais bonito. É, o Ray-Ban é menos tijolão, o Ray-Ban. Exato, Tem exatamente. os outros querem ser mais quadrados, parece aqueles óculos da década de 60, Exato. né? O Ray-Ban é bem Ray-Ban mesmo. É. A pessoa não dá pra identificar. É maravilhoso. E aí, desse lugar, a Apple também tem um projeto que está saindo. Então, as empresas de tecnologia A estão Apple não indo pode pra ficar lá. atrás, né? Não A Apple não vai criar Não uma vai. porta para entrar no metaverso? Provavelmente vai, através desse lugar de... Porque pensa assim, a gente já tem um metaverso, um universo que vai se transformar em 3D nos nossos celulares. Quantas fotos você tem? Eu tenho 10 mil fotos. 7 mil foram só da minha filha que nasceu no meio da pandemia nos últimos 2 anos. Então, assim, é um universo ali. Essas fotos em 2D, em pouco tempo, vão ser transformadas em ambientes em 3D, aonde eu visito ela dentro. Então, isso é bom. isso é muito legal, porque eu vou poder voltar no tempo. Aquilo é memória, né? Sim, Memória de verdade. Pega na mão e entra E vai dentro. ficar na nuvem, né? Não vai pesar no Não celular. vai pesar nada, absolutamente nada. É. Então, tem um metaverso dentro de cada celular através de fotos e filmes que a gente faz. Tudo isso vai se transformar em serviços no futuro. Essas empresas vão cobrar para transformar Sim, claro. lugares visitáveis em memórias em lugares Investir em visitáveis. tecnologia tem que ter um retorno, né? Possibilidade Exatamente. incrível, eu também nunca tinha pensado sobre É isso. tudo isso, metaverso Meu tá em Deus. tudo, porque tá tudo em 2D. Então, ó, 4 tecnologias. Então, primeiro 5G para poder facilitar a transferência de informação e computação. Tudo. Depois NFT, que dá a legitimidade em certificados digitais, o tokenzinho. Depois a gente tem a W3, que vai ser eu, dona dos meus dados, entrando por onde eu quero. Eu Isso cuido vai ter uma deles. proteção de dados Vai ter contra gigantesca. hackeamento. Gigantesca. A própria natureza do blockchain diz isso. Entendeu? E aí os dados são meus. Você quer ganhar sobre... Porque hoje em dia a gente faz essas coisas, né? As pessoas ganham dinheiro em cima dos meus dados. você quer botar banner pra mim pra sapato? Tá bom, você vai jogar lá pra todas as empresas de sapato? Quanto você vai cobrar dela? Vai cobrar X dinheiros? Tá bom, 10% você vai ter que passar pra mim, porque senão eu não libero o meu token com as minhas informações com o sapato que eu gosto mais. E assim pra todos os lugares. Libero informação de saúde para as empresas de saúde somente, que eu confio que eu assinei um contrato tokenizado, entendeu? Os dados são meus, esses dados, por isso que eles são petróleo. Embora eu não goste desse termo. E aí a gente precisa realmente ver se não vai haver o que acontece. A gente, anos atrás, a nossa identidade era um RG, Sim. que você se identificava por algumas coisas, uma viagem aérea, quando ia na delegacia, quando ia no fórum. E de uns anos para cá, começaram a se fazer uma identificação indiscriminada através do CPF, né? O CPF virou um instrumento de identificação para as coisas mais banais. Parquinho de diversão, Exato. ontem de estacionamento pede CPF, as maquininhas de recebimento pede CPF, né? E o que acontece? Com a tecnologia de pesquisas, o CPF, ele contém dados. Então, as pessoas... Além dos vazamentos que tem nas empresas, tem isso. Não vai existir vazamento de dados do NFT, Olha, da certificação da pessoa, quando ela, por exemplo, você mesmo sendo para uma empresa que você tem uma certificação, mas ela tem funcionário dessa empresa. Aí se houver um vazamento de dados, uma empresa farmacêutica, ela vai alterar, para passar para alguém isso. Não, isso é bem importante, assim, eu acho que tudo evolui, né? A própria natureza do blockchain significaria você não ser passível facilmente de ser hackeado. Isso, inclusive, é do seu ramo, porque é educação, né? Exatamente. A educação que tem que dar para a utilização
do metaverso, né? Exatamente. E aí, desse lugar, o que a gente fala é, a tecnologia cresce, mas cresce também os hackers, né? Sim. Então, assim, a área de cibersegurança para metaverso vai também encontrar os seus desafios de como é que se quebra esses blockchains de proteção, entendeu? Novos hackings requer novas proteções. E novas proteções. TI vai crescer muito. A área do TI. Eu assisti um summit de cibersegurança e o cara lá falou uma coisa bem importante, né? Há uma carência muito grande hoje na área de TI. Sim. Então, e assim, não adianta fazer faculdade, não adianta formar, porque as empresas querem pegar alguém para resolver o problema dela. Não dão oportunidade para o novo, entendeu? E o cara tá pedindo, olha, não precisa me contratar, contrata um novo e coloca, porque senão nunca vai sair que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, vai ficar sempre com essa dificuldade, né? Maravilhoso. Então, tá muito problemático essa área, entendeu? Então, Lídia, a gente pode falar, né, para concluir essa pergunta também, que essa movimentação ela vai ser uma movimentação natural, então, do mercado. As grandes empresas estão, obviamente, até por uma questão financeira, já nesse processo agora, de imediato, mas na sua visão vai ser uma movimentação natural. E vai levar pelo menos uma década. O presidente da Meta Brasil, do ex-Facebook Brasil, ele veio a público e falou, aqui no Brasil, para massificação de óculos e entradas em metaverso do mundo dos negócios, pelo menos uma década. No Brasil, precisa descer. Embora, assim, a gente não chega muito atrás, não. Sabe por quê? Porque a gente tem contingente humano. Todo planeta que tem um país com mais de 100 milhões de pessoas, que no nosso caso bateu 200 milhões de pessoas, tem um contingente humano de dados e comportamentos. O metaverso é uma empresa, é um movimento da economia de dados. Eu preciso de dados humanos para que aquilo viva. Então não vai ter 50 pessoas mais ricas dentro do metaverso. Não. Vão precisar de pessoas consumindo. Então quando um país tem uma cidade, país. Depois. Exato. Assim, quando um país como nós tem 200 milhões de pessoas... Exatamente, ele vai ser um dos primeiros países a chegar ao óculos. Então, assim, os 10 anos não significa que é porque o Brasil está atrasado. Significa que é o tempo que leva para as antenas de 5G estarem todas maduras, as pessoas, os protocolos todos de NFT estarem conectados aos seus devidos assets digitais, a W3 já está mais desenvolvida, e aí chegar os óculos diminuídos para as pessoas usarem, e aí a quinta tecnologia é a humana. A gente precisa de tempo de educação também. Imagina todo mundo entrando no metaverso hoje. Não dá. Ia ser uma confusão. Certamente. Bem-vindo. Obrigado. Pois o Benito Pedro é com a gente aqui, pessoal. Teve um pequeno imprevisto, mas já está aqui com a gente. O quarto humano chegou. O óculos do metaverso pequenininho já. A gente estava falando dos óculos. A gente falou antes no óculos da Ray-Ban, que já eu estava acompanhando. O metaverso é desse tamanho. Tão simples quanto um óculos desse tamanho. Que bom estar aqui, pessoal. gente. Obrigado, valeu. Estava em Lençóis. Não perdi a hora, eu nunca perco a hora. Verdade. Foi uma semana corridíssima, né? Então, semana complexa, né? Bom vê-los aqui, muito prazer, Lígia. Bom. Esse é nosso parceiro de apresentação. E então, se já tivesse o 5G e esse negócio funcionando, isso não aconteceria. É isso, já estava com holografia aqui. Eu já estava com holograma, né? Eu já estava com holograma aqui, interagindo com todo mundo. Tá vendo? Vamos adiantar isso. Holograma. Exatamente. Muito bom. Maravilhoso. Para quem quer aprofundar também no assunto, pessoal, o Papo Reto, né, que produz aqui o nosso podcast, eles fizeram também um vídeo super explicativo sobre NFT. Então, para quem está assistindo a gente, depois procura aí Papo Reto Produções, eles deixaram aqui também nos comentários para aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Gilson tá falando, deu bom dia para todo mundo e falou que tá com o filho dele, Davi, apreciando o nosso podcast. Obrigada. Muito bom, Gilson e Davi, obrigado por estarem aí com a gente. Bom, então vamos lá. Então a gente já falou, né? Já abordamos o que é metaverso, NFT, já falamos um pouquinho dessa movimentação de mercado. Acho que agora é inevitável a gente falar desse lado humano, né? Perfeito. Acho que a Lídia, ela é muito boa, inclusive, vi muita coisa sua, né? De você estar aqui. E você fala muito sobre isso, essa questão da humanização também nesse processo, que não adianta falar só da tecnologia, né? Então fala um pouquinho pra gente como que vai se relacionar. Bom, eu digo que num mundo que vai ser altamente imersivo, conectado por vários tipos de sensores no seu corpo. Você não vai tirar dados hoje em dia só de deixar lá os seus dedinhos digitados numa internet. O teu corpo vai emitir dados 24/7 dentro do metaverso, fora do metaverso. Então, num mundo altamente interconectado por chips e sensores, aonde de repente a gente fala de fake news, né, às vésperas da eleição, você vai ter uma interação com novidades e notícias imersivamente também.
Tudo isso dentro de uma realidade em 3D, onde sua visão e sua audição podem ser enganadas e potencialmente serão, para o bem e para o mal. Como é que eu desenvolvo aquilo que é a maior tecnologia que a gente tem, que é esse corpo humano, né? Ele tem também sensores naturais e orgânicos. Então, não à toa a gente viu um movimento, desde que, nos tornamos inteligentes 10 anos atrás. Não deu 10. A gente se tornou móvel, eu me tornei em 2013, vai fazer 10 o ano que vem, né? Celulares inteligentes, pacote de dados, a gente criou toda uma nova economia, unicórnios nascendo, essas empresas que pegaram camada digital em cima do mundo real e fez uma camada inteligente disso. Imagina quando todas essas tecnologias juntas estiverem dentro do metaverso, o que vai acontecer. Então, não à toa, a gente também começou a se desenvolver do ponto de vista humano. As empresas começaram a falar de soft skill, a gente buscou propósito, a gente buscou a coisa toda de o que é a sua verdade. A gente começou a falar de saúde mental. A gente começou a dizer, olha, preciso... Por isso surgiu Humanamente, né? Exatamente. Humanamente é fruto realmente dessa reflexão também. Então, assim, a hora que eu começo a dar janelas um para os outros, não está separado o desenvolvimento humano. Aquilo que eu desenvolvo me desenvolve de volta. Antes disso daqui, a gente tinha grandes meios de comunicação dizendo o macro pensamento. E vocês lembram como vocês eram antes dessa historinha aqui? A gente era bem parecido, né? Sim. Todo mundo tinha opiniões parecidas, porque tinha veias de comunicação e conhecimentos parecidos. Agora que tem... Por que é Black Mirror? Alguém já pensou no nome do seriado? A hora que você olha aqui, é um mirror, é um espelho. E ele é preto. Então, Black Mirror é a tela do seu espelho preto. E não é só porque você consegue se ver mais ou menos. É porque a hora que você entra aqui, você começa a se ver no outro. E aí você ganha força. Então, não à toa a gente está se desenvolvendo também a larga escala. Não à toa todas as questões de diversidade, todas as questões que precisam ser resolvidas estão vindo à tona. A gente está vendo o maior caos da raça humana nos últimos, 2 milênios que a gente consegue capturar a história, né? O fato é que a gente precisa de desenvolver humanos tanto quanto a gente precisa desenvolver máquinas. Do contrário, a gente vai entrar no metaverso e vai reproduzir coisas muito ruins. Ou talvez a gente possa, além de produzir coisas ruins, que também não deixa de ser ruim, você confundir, daqui a pouco... Você tem que desenvolver o humano cada vez mais, porque senão vai se confundir, você vai achar, bom, eu vou viver no metaverso mesmo, aqui vai ser o meu foco principal. Uma fuga, né? Vai ser uma fuga. Exato. Então, é preocupante, né? Metaverso não vai ter frio, vai ter calor. Metaverso talvez não tenha vizinhos tão próximos. E emoções de uma forma geral, né? Sentimento às vezes de tristeza, de inveja, de angústia. Você não consegue transpor isso para um avatar. Não, né? isso não dá, né? Fazer um avatar entendi. que ele sente melhor que o dele, né? Desenvolva a personalidade do avatar melhor que a dele. Acontece, mano. Tipo uma esquizofrenia, né? O cara que não trabalha perfeito em casa mata a mulher, ou vice-versa. Trabalho, Exemplo extremo, mas faz. Pra já impactar nessa manhã de Metaverso seria um exemplo extremo, né? O cara que na vida real ele é um bandido, no metaverso ele vê o santinho ao contrário, né? Ou então ele vai no metaverso justamente para soltar. É o escuro do cinema que eu sempre falo, né? O escuro do cinema, você administra a tua personalidade. Então, mas aí é o que eu acho que é por isso que desenvolve o humano, né? Para que você, você até pode de repente pegar atingir uns anseios que na vida que você não conseguiu. Mas viver 100% para cá, eu não me vejo assim ainda, né? Eu vi você no começo do programa, falou super tecnológico. Também gosto muito de tecnologia, mas não sou tão avançado quanto o Afonso. Não, até pela empresa que ele tem, que é altamente tecnológica, né? Eu ainda tenho uma empresa que eu preciso estar no local, a minha equipe precisa estar no local. Então é humano com humano. Né? Então, se a gente souber lidar com gente no que a gente faz, não adianta ser técnico, né? Mas eu gosto dessa tecnologia, eu gosto, eu acho que não dá para voltar atrás. Não gosto daquele saudosismo. Lembro, mas não o melhor lugar para a tua vida é o futuro. E a gente vai carregar isso também. Eu acho que, pegando o que o Afonso disse, é importante a gente entender a seguinte situação. A hora que eu não mais entro na internet só com a visão e com a audição, e eu entro com o meu corpo inteiro, como é que você gera memória hoje em dia, ainda? Você vai para o lugar, eu tô aqui, a primeira vez que eu tô nesse lugar do podcast, que eu tô vendo vocês, o meu corpo tá capturando, não é só a minha visão e minha audição. Eu tô sentindo a cadeira, eu tô vendo aromas, eu tomei um cafezinho antes de chegar. Então, no final das contas, isso tudo é traduzido em memórias. Amanhã eu vou lembrar a minha passagem por aqui. Meu corpo capturou. Quando eu entro no metaverso de corpo inteiro, você falou, eu vou sentir frio, eu posso, inclusive, manipular
a situação no metaverso para sentir frio se estiver calor. Como é que o Zuckerberg comprou a startup que hoje é a divisão de óculos dele? Ela chamava antes Rift. Quando os meninos da Rift chegaram para fazer o pitch, ele já tinha experimentado uma série de coisas, mas tinha a questão do, ainda dá enjoo, então a maioria dava enjoo, os caras conseguiram resolver o lance do enjoo ali, ou a parte dele, e ele botou uma simulação de esqui e tava calorzaço na Califórnia. Ele sentiu frio, porque o córtex da visão foi estimulado Olha que interessante. a ponto dele estimulou tanto que a memória de frio dele, quando estava esquiando, veio e o corpo sentiu Isso é que frio. é viver a realidade virtual. Exatamente, foi assim que ele falou, esse daqui é o melhor óculos para eu comprar, e comprou o Rift, que depois se tornou a divisão de óculos Quest hoje em dia. Então, assim, isso vai acontecer. Tem uma linha da Singularity University estudando ondas cerebrais novas sendo criadas a partir da imersão. Então, a gente tem a onda teta. A onda teta é uma das ondas importantes para que a gente possa gerar aprendizado e memória. Quando eles fazem teste de simulação de realidade imersiva com ratinhos, eles percebem que o cérebro vai mais devagar, ou seja, é menos completa a experiência. Ela é metade da velocidade da teta, por isso que eles chamam ela de eta, que é metade da teta, mas ainda assim gera aprendizado de uma forma completa. E aí, desse lugar, a gente está chamando que o metaverso vai gerar memórias sintéticas, lá no Voicers. Então, vocês estão preparados para viver uma internet que, ao invés de gerar memória somente pelo mundo físico, eu vou ter memórias sintéticas. Isso vai poder ser pro bem e pro mal. Me explico. Eu não sou muito de videogame, né? Embora a minha geração tenha tido videogame, eu não sou essa pessoa. A tecnologia não vai pra videogame. Então, assim, desse lugar, eu jogo algumas coisas, já matei. Minha mãe fala que a geração dela não matou nada, nem bichinho de videogame. Eu já matei um amiguinho no videogame, e hoje em dia o máximo que as televisões permitem são o quê? Personagens de 60 centímetros, né? E aí você vai lá e decapita o amiguinho com 60 centímetros. Eu, como pesquisadora, botei o meu óculos lá do Facebook na cara, super realista, e entrei numa simulação de um jogo de espadas. E o meu oponente tinha 1,80 m. Eu também tenho 1,80 m no metaverso. Aqui na vida física eu tenho 60. E a hora que eu passei a espada e matei o oponente, e eu vi ele cair decapitado na minha frente, eu tirei o óculos e eu assustei. É a realidade virtual. Porque é a primeira vez que eu ganhei uma memória de matar alguém. Eu não tenho memória de matar alguém. E eu tenho uma memória sintética de alguém cair sem cabeça do meu lado. Então, assim, pro bem e pro mal, agora o pro bem. Eu tinha muito medo de altura. Subi em várias simulações em alto de prédio, nesse mesmo óculos. Eu tenho pavor de altura. Isso você vai ser curado com isso. Porque, assim, a primeira vez eu sentei no chão da minha sala e não conseguia nem levantar para ver a altura. E aí, depois de muitas vezes, eu fui andando. E aí, eu cheguei lá em Chicago, naqueles prédios que tem, que nem aqui em São Paulo agora tem, né? O chão de vidro. E eu consegui pisar. Eu nunca tinha conseguido pisar. Eu não me atrevo também. Mas você vai conseguir ser curado. Tem um professor na USP que chama professor Nabuco. A clínica dele, ele é um psiquiatra e psicólogo, ele trabalha com fobias usando o metaverso. Então ele cura medo de altura, ele cura medo de avião, ele cura medo de animais tipo cobra, aranha, e tudo isso usando o metaverso. Porque eu preciso entrar no gatilho. Exato. Da medicina. Não, vai acontecer muita coisa. Bom isso, porque eu gero novas memórias. Para poder curar uma fobia, você tem que entrar no gatilho. Certo? Só como é que você faz alguém que tem medo de altura subir num prédio alto? Você não consegue, a pessoa trava no começo ali, né? Gente, eu já tive, desde eu descobri isso daquela época que você era obrigado a ir pro exército, eu fiquei 1 ano. Quando teve que escalar um prédio lá mesmo, não, foi horrível. Rapel, então, achei que ia morrer. Então, assim, não dá. A altura é um negócio que não a minha esposa, a gente foi tomar café outro dia, como é que chama aquele... Café nas alturas. Eu não vou lembrar o nome lá agora. naquele pendurado. Então, eu só olhar pra frente. Todo mundo tirando foto, se divertindo. Comendo e olhando na minha direção. Não dá pra olhar pra baixo, que aí a gente passa mal. Né? Sim, é isso. Mas vai curar, porque eu curei boa parte da Vou ver minha. isso. Que bom. Então, assim, pensa assim, que ao gerar memórias sintéticas, eu vou poder fazer outra forma de educação, outra forma de conhecimento, entendeu? Não somente, hoje você vai estudar sobre história antiga para aprender que não devemos mais voltar a coisas difíceis, como um fascismo, uma ditadura. Hoje é mais difícil, porque você conta histórias, né? A pessoa entende, imagina o que ela quer, cria memórias imaginativas e toma a decisão. Outra coisa é, deixa eu fazer você viver meia hora de fascismo, para você ver o que é um fascismo. Pra você sentir de fato, na né? pele. E aí depois eu tiro ela.
naquele ambiente. E aí eu quero ver o que aconteceu, entendeu? Interessante. Né? Ó, Então, vamos- outras coisas que vão acontecer a partir desse lugar. Você pode fazer uma indústria positiva, Uhum. como cuidar Uhum. de médico, fobia, mas você pode também fazer existe gente que prefere essa indústria. Como em Orlando tem lugar que você vai tirar de metralhadora e tal, entendeu? Então você pode fazer uma indústria no metaverso, o contrário, fazer indústria para pessoas sentir horrores, pessoas gostam de horror, tipo colocar em Auschwitz, no campo de concentração. Vai ter de tudo. Você Pensa assim, entendeu? pro bem e pro mal. bem ou pro mal. interessante. Verdade. Não tem clube dos horrores. Super. Nunca gostei, Pessoas mas é Não, verdade. então, mas tem gente pessoas gosta. que Mas tem- amam, é, gente tem gosta, público pessoas que amam ama, ficar é. por medo. Então, o metaverso, além na parte de lazer, ainda vai criar esse tipo de experiência. As positivas, né? Para você tirar fobias, para você conhecer, às vezes, praias, conhecer lugares, né? E vai ter Mas essa também vai ter o pessoa Clube também, dos Horrores, né? que, olha, vai dar um sucesso financeiro trondoso. Ó, eu Trondoso. vou fazer um challenge disso, porque o humano também está em desenvolvimento, né? A gente é muito permeado por todas as narrativas de Hollywood. Que é sempre, a fórmula é o melhor da tecnologia com o pior do humano. Então, quem que tá lá no jogador número 1? Que é muito melhor estar no Oasis, que é o metaverso do filme. Assistam o filme, não vou dar spoiler. Qual filme? É, o jogador número 1. É um dos clássicos sobre metaverso do planeta. Jogador E virou número 1. filme. Uhum. E aí você entra lá e o metaverso chama Oasis. E o Oasis é incrível. Só que como é que é a realidade no mundo físico? É um mundo pós-apocalíptico, os caras vivem em um monte de trailer, um em cima do outro, um calor desgraçado de deserto, não tem comida, não tem roupa, não tem beleza, não tem... O mundo tá... esse filme. É, o mundo É tá de um destruído. garoto, É né? de um garotinho. Ela sim. E aí desse É lugar... muito bom o filme, é muito bom. Só que desse lugar é óbvio que o metaverso é muito mais legal. O mundo aqui Sim. fora tá horroroso. É. O ser humano é Ele pós-apocalíptico. vivia num container, eu acho. É, num Ele vivia container. num container, cara. É O horrível. Interessante. metaverso é maravilhoso. Exato. Aí quando você vai lá nas Muito bom pequenas filme. histórias Assistam, viu? do Black Assista Mirror. o filme. É, as pequenas dica histórias do fantástica. Black Mirror também é assim. Como é que é aquele famoso lá que as pessoas namoram no metaverso e aí são dois homens, mas na verdade um é avatar de mulher, o outro é de homem. Ah, Cara, lembro ele vive disso uma também. relação completamente... E eram amigos, né? É Elas uma tavam- relação completamente ruim com a Platônica. esposa. Sabe, eu brinco assim, 3 meses de terapia no mundo físico não geraria as coisas horrorosas que a gente vê do Black Mirror lá, entendeu? Porque você precisa de terapia para entrar no metaverso, senão você vai fazer coisas que talvez você não viva na vida real. Não é ruim ele estar lá com um outro parceiro, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, o que é ruim é ele viver uma mentira na vida física e a verdade no mundo metaverso. Sim. Faça Agora, terapia, vai se ter assuma a sua muito verdade. isso, né? Vai ter muito. Com certeza. Eu acho o seguinte, Lídia, eu acho, em resumo, eu pensei agora em um negócio muito sério, né? Esse é um negócio muito sério. Você falou que precisa humanamente, né? E a máquina. Eu acho que precisa 80% É humanamente. isso aí, perfeito. E a máquina, sabe por quê? Porque A gente vai é uma comandar, né? infinidade de número de possibilidades, né? A gente já falou aqui antes de você chegar das fraudes, agora nós estamos falando, se entrar nessa seara que ela falou, do Tinder e daí, isso, nossa, isso, você entendeu? Então, a gente tá falando que as crianças hoje usando o Minecraft, usando o Roblox, elas vão ser educadas. E empresas igual a dela tem que surgir para educar, Sim, para usar o metaverso para ganhar dinheiro, ter lazer. Quanto mais isso demorar, vai ser mais complicado. Vai ter uma geração de. Eu não sei se as gerações atuais vão conseguir acompanhar esse negócio. Não, acho que não. Acho que não. Eu acho que da minha filha para frente, mesmo assim, ainda. Ó, tem e 9 anos olha que já começou interessante. isso. Até voltando um pouquinho aqui também pra gente Tá. atender o pessoal que tá no ao vivo com a gente, tem criança acompanhando, então isso é bem legal, o pessoal tá a comentando gente aqui. tentou focar nisso, Boa. eu falei bastante, né, para divulgar isso para as crianças, porque é uma coisa que elas têm que aprender. É, o pessoal tá elogiando aqui, gostando do papo. Que E ó, legal. tá rolando uma enquete aqui no ao vivo, boa. olha que interessante, né? Você entraria no metaverso? E até agora tá dando 100%. Todo Oba! mundo que tá online entraria no metaverso. E já vamos lá, pergunta sobre Black Mirror, eu acho que a gente já falou bastante aqui, o pessoal, né, tá comentando também, mas é porque eu acho que né, por um processo lógico, já falavam sobre isso, né? Então o pessoal tá atrelando bastante aqui. Mas vamos lá. O metaverso pode ser entendido como se fosse um GPS, Waze, Google Maps, enfim, onde conseguimos deslocar em tempo real? Não. É uma... O metaverso, o deslocamento é só um pedaço dele. Pensa assim, o metaverso hoje é a www. A www que hoje você digita e entra é um universo digital que a gente já usa. Né? Você digita lá o endereço e você vai para um único centralizado de locais. O metaverso vai ser o www. É um metaverso, várias entradas.
Respondido. Então, se tiver mais perguntas, pode mandar, pessoal. Acho que eu consegui pegar todas aqui, mas estou acompanhando. Pode continuar mandando. Posso terminar? Porque acho que é importante essa parte do humano, senão vai ficar parecendo que vai ser uma distopia, e não é, tá? De novo, seguindo a linha de raciocínio, tudo que a gente desenvolve a gente de volta. Pensa assim, todos os grandes nomes da tecnologia, você pega desde o pesquisador Yuval Harari, que fez Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, e a 21ª lição do terceiro livro dele, 3 Bíblias, é meditação. Ele é um meditador, ele é um israelense meditador. Ele medita 2 horas por dia. Ele tem um sério e profundo processo de autoconhecimento, autoconsciência e autoexpansão. Você pega lá o fundador da Singularity University, o Peter Diamandis, que também escreve bíblias sobre tecnologia e futurismo. E aí, desse lugar, ele vive... Eu fiz um pedaço da minha experiência lá na Singularity. Ele vive mandando e-mails pessoais, né? Dizendo assim, você medita? Você se autoconhece? Por que as pessoas que vão no pico da inovação humana tecnológica pedem que a gente também se autoconheça? Porque eles estão gerando uma educação em massa de tecnologias humanas. A gente está lançando um livro agora, o Voicers, em novembro, onde o tema central é tecnologia humana. Quem não assistiu no Facebook, no Netflix, o Dilema das Redes, que ficou famoso no meio da pandemia, o executivo do Facebook saiu, o executivo do Google saiu do Google, dizendo, olha, o algoritmo, ele é pejorativo e ele é maligno no sentido de, ele prioriza as tretas. Prioriza aquilo que é pior em você. Por quê? Porque o modelo de negócios é banner, 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 banner. Quanto mais você volta, mais eu consigo imprimir banner, mais eu consigo vender dinheiro para o meu cliente final. Então, ele saiu de lá e fundou um centro de tecnologias humanas, que é que o algoritmo siga a tecnologia humana. O que é a tecnologia humana? A gente está sempre gerando bem-estar, de forma positiva um para o outro. A gente está gerando processos democráticos de fala e ambientes livres para você ser quem você é. Ele quer que o algoritmo seja a mesma coisa, que priorize o well-being, ou seja, o bem-estar do humano, das mais diversas formas, físico, emocional e energético. Ele quer que priorize os espaços democráticos de direito e a liberdade de fala. Esse executivo sai dizendo que o algoritmo atual não faz isso e ele está formando uma organização não governamental para fazer algoritmos que priorizem a tecnologia humana. E se eu tivesse que dizer lá no livro, o que a gente está dizendo é que a maior tecnologia humana é aquela que vem nos diferindo dos animais desde que nós viramos esse ser mais inteligente, que é a consciência humana. É isso que nos difere de animais. O animal não tem consciência. E é isso que vai nos diferir de máquinas. A máquina, ela pode ser artificialmente inteligente, mas ela jamais vai ser artificialmente consciente. Sim. Isso é mentira. Impossível, né? Entendeu? Porque a consciência, ela permeia todo o seu corpo. O cérebro captura e traduz consciência. Eu não estou falando que eu estou gerando memória com o meu corpo inteiro. Memória é parte da sua consciência. Né? Então, desse lugar, a gente tem que ficar muito atento para o quê? Como é que eu desenvolvo o humano? Não é só intelectualmente. Isso a gente já fez. A Revolução 3.0 industrial já trouxe a intelectualidade. A 4.0 trouxe a digitalidade e a Revolução Industrial 5.0, iniciada no Japão, vai trazer a humanidade. E essa humanidade é esse ser expandido na sua consciência. E tudo que consciência expandida significa. Eu sou capaz de sentir o outro, eu sou capaz de ter intuição, eu sou capaz de cuidar do outro, eu sou capaz de sentir empatia pelo que o outro está vivendo. Então, sentir a máquina não tem como, Sentimento, entendeu? E é desse lado que a gente tem. São 2 décadas para todas essas máquinas estarem desenvolvidas. São 2 décadas que todos os seres humanos viventes e que estão escutando a gente hoje de manhã vão ter para se autoconhecer. Porque senão, como é que é o algoritmo que hoje não é legal? Ele usa a sua fragilidade. Então você entra lá, aquilo que você odeia, você vai ficar tretando com a pessoa, porque você odeia aquele tema, aquele ponto, aquele tipo de coisa. Então eu vou usar o seu ódio, a sua raiva, o seu desejo exacerbado, as suas fragilidades, porque você não se autoconhece. A hora que você vai fazer terapia, a hora que você vai fazer qualquer tipo de cuidado de consciência humana, eles vão trabalhar onde? Nas suas vulnerabilidades, na sua raiva, no seu desejo, no seu medo, no seu ódio. Não é que você não vai sentir, tudo isso é humano. Só que você vai saber qual é o gatilho, e esse gatilho vai ser trabalhado, para que você não saia batendo no amigo, matando o amigo.
Sim. E se você faz isso muitas vezes e tem vontade de fazer isso, o que você vai fazer no metaverso? Onde eu posso fazer qualquer coisa que na verdade não vai acontecer nada? Escurinho do cinema. Eu vou pro escurinho É. do cinema e vou fazer aquilo que não presta. Porque não vai prestar. Você vai conseguir ter memórias Essa é sintéticas uma preocupação. daquilo que não funciona, Essa é uma entendeu? preocupação. Por isso do autoconhecimento para poder entrar no metaverso. Por isso que é o que a gente faz hoje lá é educação de futuros saudáveis. E passa por expansão do ser, da consciência do ser. Do contrário, Muito bom, porque ser ruim. o que a gente vê também, talvez dá pra fazer uma ligação, talvez não, tem uma valorização do mal de alguma maneira, talvez, até porque a gente gosta, não sei se eu não gosto, eu também não. mas tem gente que gosta, tem gente que gosta de, quando a gente fala valorização do mal, é no seguinte sentido, aí você vê, um programa que só tem coisa ruim, tem audiência, Uhum. tem audiência. Se você colocar um programa só com coisas boas, Uhum. é morninho, Sim. tá? Mas talvez essa valorização nesse sentido, entendeu? De valorizar e dar audiência para falar em audiência, mas pode ser qualquer e se a gente não cuidar disso, tá certo. Se a gente não cuidar disso, esse negócio vai criar um volume enorme numa terra sem lei e que vai virar uma loucura, né? Sim. Ó, mas até também, porque a mídia e as empresas vão fazer propaganda de tudo, né? Como ela falou do Google aí, dos banners, né? Vão fazer propaganda de lazer que não é muito bom, como eu falei, o lazer do medo, fazer propaganda para tentar vender coisas que produzem que não têm qualidade. Sabe qual é a Vai maior indústria que se moveu pro metaverso depois da indústria do game? Não, A indústria da pornografia. a pornografia, tá vendo? entendeu? Olha, verdade. Porque eu vou estar inserido, eu posso sentir o que eu quiser dali. É. Em 3D, É verdade, né? olha. É. Em 3D, né? Acabou o contato. Ah, isso, Não, deixa eu voltar, porque meu trabalho isso é outra preocupação que eu vejo. Eu pesquiso os humanos em várias linhas, né? Mas o que eu mais gosto é pegar essas pessoas que já estão vivendo futuros saudáveis e trazendo de volta. Então, uma das coisas que eu mais respondo quando entra no lance de relação homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, relação humana, é, Lígia, nós vamos só nos relacionarmos em 3D no avatar do metaverso? Ou então, não, vamos comprar robô japonês e vamos casar com um robô japonês? Eu vi uma reportagem hoje disso, Ok. do dono da Tesla. Criou um robô. e Elon fala- Musk. O Elon Musk, isso. E aí, o robô pode te ajudar na casa, né? E até ser um parceiro. Então volta aqui. Não, deixa eu dar outro cenário futuro para as pessoas terem no que acreditar, porque senão fica achando que é só Essa isso. É a parte Uhum. ruim da tecnologia. Afonso, o meu É, trabalho tá bom. é trazer o outro Exatamente. lado, pelo amor de Lado Deus. bom, Olha, lado bom, chacoalha a lado bom, cabeça lado agora, bom. esquece esse pensamento, porque pensamento bom. pode virar realidade, a gente tem que Pode. pensar coisas boas. Então, eu pesquiso pessoas que já estão mais preparadas saudavelmente para esse futuro. Então, qual desse lugar de relacionamento é? Então tá, a Maria é uma jovem mulher, João também é um jovem homem, e eles estão em processo de autodesenvolvimento, tá? Então vai lá, faz a terapia, conhece a sua melhor versão, tenta trabalhar no chegar lá, então faz a terapia com o psicólogo, depois vai e faz uma arte terapia, e depois vai e faz aquela terapia, faz um reiki, sei lá, dá o nome que você quiser da coisa, vai lá e faz uma oração. A pessoa vai buscando um lado mais integral, né? Sabendo que na troca com o outro, ela quer uma coisa mais saudável. Então, a hora que ela vai procurar um parceiro ou uma parceira, ela não vai querer alguém que não esteja fazendo terapia também. Pode ser só terapia psicológica, porque sabe que a hora que eu não faço terapia, o que vai acontecer na relação com o outro? Eu vou me projetar tudo que eu tenho de sombras e vulnerabilidades no outro. Então, aquela relação vai ser uma relação que vai ter bastante problemas psicológicos. Quem está mais um pouquinho avançado na condição humana, vai também falar, olha, como é que essa pessoa acorda todo dia? Será que ela sente raiva todo dia? A energia dela é pesada todo dia? Como é que eu vou dormir com uma pessoa que Como vai passa o ser dia isso, inteiro né? com energia pesada? Não, eu vou querer uma pessoa que também saiba como limpar suas energias, refazer a sua humanidade, para chegar na intimidade do lar e a gente ser emocionalmente saudável, energeticamente positiva e fisicamente prontos para trocar emoções e amor, entendeu? Então, eles não aceitam pessoas que não estejam nessa condição também, porque eu quero trocar integralmente. Eu quero trocar o carinho físico, eu quero trocar a conexão emocional e eu quero trocar energias saudáveis. Eu não vou fazer isso com um avatar ou com um robô.
Eu não consigo nem imaginar. Não é nem todo humano que eu consigo me conectar. Que Imagina. dirá eu vou me conectar com um robô para fazer isso? A gente precisa da energia humana. A gente ficou 2 anos praticamente enclausurados por conta da pandemia. E tudo que a gente queria era poder abraçar de novo. Sim, verdade. Entendeu? Porque o humano é saudável. mas tem os não saudáveis. Ah, não, isso vai ter de Não, mas tudo. mas vai sempre ter- tem, o sempre tem problema- um ermitão. Não tô dizendo que não vai A pandemia existir. revelou muita gente que não voltou para trabalhar porque ela não quer contato com pessoas, né? Exato. A gente trabalha com recuperação de crédito e a gente tem notado uma evolução muito grande, né, nas comunicações pelo WhatsApp, né? Porque Sim. a comunicação pelo WhatsApp, ela não vê a voz da outra pessoa, Super. então dá menos vergonha. Com crédito e ela é responde maravilhoso quando falar ela com está robô. psicologicamente propensa. Por exemplo, se você manda uma mensagem fazendo uma cobrança, ou pedir para fazer uma negociação e ela está numa hora ruim, ela não responde, mas aquela mensagem fica lá e a hora que ela vê, Não, eu isso é preciso excelente. responder isso aí que é melhor e tal. Então ficou muito melhor. E também do outro lado, para nós, né, para nós como empresa, ficou bom porque você acorda ruim, ou às vezes a mulher acorda de TPM, né? E uma palavra mais alta, o cara já entra com ofensa do outro lado, entendeu? Olha, o senhor não vai. Então, em vez de falar, "O senhor não vai", entendi, você entendi. entendeu? Então, a voz humana, ela num relacionamento, ela é complicada, né? Pessoas, às vezes, elas se ofendem pelo tom de voz, pela E é um colocação termômetro grave ou mesmo, não, né? entendeu? Dependendo dali da... Então, Sim. o metaverso vai proporcionar isso, né? Umas relações mais tranquilas, né? Porque vai ser umas relações, assim, digamos, sem voz, né? Vai ser mais de talvez de escrever, de ver, entendeu? Mas eu acho que não pode perder o humano nunca, né? Não, A minha- não. a minha maior- a Mas minha até maior nesses preocupação- processos mesmo de atendimento, né, doutora Afonso? Quando a gente fala de atendimento, assim, por mais que esteja automatizado e tudo, a gente... As empresas, Sim. pequenas e médias empresas, inclusive, que é muito fácil falar das grandes, mas as pequenas e médias, já estão em busca desse processo de humanização. Sim. Né? O chatbot que fica lá já não existe mais, né? Então é essa interação mesmo, é atender, é essa conveniência. Então eles já estão em busca disso, né? Desse lado humano, mesmo que num Exato. processo automatizado, E, assim, né? É bom a gente saber que não vai acontecer só o futuro desgraçado e nem só o futuro positivo que eu acabei de contar. Vai acontecer todos os futuros. É futuros no plural. Sim. A pergunta é, qual é o futuro que você O quer que você vai alimentar, né? É. Você vai alimentar. Precisa de educação, porque você falou que o metaverso está aí. Hoje você tem filha que idade? 2 aninhos. 2 aninhos. Então você deve ter dado o celular para ela com 6 meses de idade. A gente A tentou minha cuidar tá dessas mais coisas, longe. né? Com 6 meses era uma coisa, 4 anos. Agora, com 9 anos é uma outra situação. Ela já come com o celular, quase consegue tirar. Então, a interação para a família é muito, tá diminuindo. Agora, você imagina com o metaverso. Vai diminuir muito mais os relacionamentos. Tem que ter uma educação para saber separar. Por exemplo, hoje ela levantou, eu estava tomando café, ela levantou. Qual a primeira coisa que ela fez? Você não faria isso quando você era criança, nem eu. A primeira coisa foi pegar o celular e voltou pra cama. Eu tava lá pra dar bom dia. E eu dava bom dia pros meus pais. Você entendeu? Mudou toda. Mudou tudo. Mudou tudo, né? E tá mudando. Então, que vai piorar. Com mais tecnologia, com mais, como é que fala? Incentivos, né? Desse tipo de coisa. Antigamente era televisão. Os pais proibiam a criança de ver televisão. Você tomar café primeiro. Não ver televisão na hora do almoço. Na minha época, eu não podia ler gibi na mesa. Olha. Olha que Eu sempre lia gibi, adorava ler gibi. Já era um metaverso, Gibi. Então, exatamente. Mas o celular, ele é muito mais chamativo Não, que com o certeza. gibi, É né? descontrolado. E dura mais, né? Mais viciante. Então a gente tem que ter essa educação. Tem que ter esse cuidado, Tem que né? ter essa educação para separar o humano da máquina. O tempo que vai ficar no digital, vai ficar no metaverso, o tempo que vai ficar fisicamente. Eu já vi Dia dos Namorados, dois namorados na mesa, aquele jantar de No namorado celular. com Paguanó, cada um com o Cada um celular. Talvez Eu estão acho- conversando entre eles. Não, eu não sei. Você também, ué. Isso é outro detalhe. Você Em viu? casa, Tá pra você, olha pro lado, vê aqui. Pode ser, se for em casa, Se fosse em casa faz isso. Tem gente que manda mensagem em casa. Eu moro em casa em Itu, e às vezes eu tô trabalhando, a minha esposa fica mandando mensagem lá do jardim, da piscina pra mim, você entendeu? Ah, mas às vezes a gente tá em casa, a A gente liga um interação pro outro tá pra saber acabando. o que você... Eu vou pedir tal coisa. O que você quer, né? Cada um É, tem um quarto, né? pensamento, vai, gente. Até aí é positivo. faz vai. parte. Algumas coisas ajudam, mas assim, eu fico preocupado com a interação, né? A interação, Sabe a que uma das minhas conversa. áreas de pesquisa, depois que eu tive filhos, e ainda não saiu esse trabalho, ainda é um trabalho que está no forno, que é falar sobre futuros e filhos, né? As novas criações neurocompatíveis. Isso é muito E importante. mudou muito. A neurociência trouxe, há 5 anos atrás, uma nova forma de entender criação de filhos. É muito difícil para os pais
tentam seguir neurocompativelmente, porque, enfim, não vou Tá- entrar nesse tá tema difícil. agora, porque não é baseado na punição. Aí a gente pune. É um tema interessante de saúde. Como cuidar dos filhos na época digital. Não, tem É um muita tema coisa interessante, acontecendo. Renata. Você E uma pesquisar das aí. coisas que Pra eles pesquisar. falam é que a OMS diz que a gente não deveria dar telas antes dos 2 anos. É muito difícil, tá? Porque Ah, as isso telas falava estão- faz tempo, mas As telas estão em todos os lugares. E o que eu percebo com a minha filha é, eu tenho que estar muito bem. Eu me dediquei 2 anos para ela. A pandemia me ajudou a fazer isso. Quase que integralmente. Eu ainda estou terminando essa integralidade. Sim. Ano que vem ela vai para a escolinha. Então eu passo boa parte das 24 horas do dia com ela. Quando eu estou bem, eu consigo trazer ela para o mundo físico. É sempre mais legal. Ela adora ir comigo na praça, pegar amora, brincar, pintar, recortar, colar. O ponto é, são 24 horas do dia. O humano que está ao lado dessa criança, ele precisa interagir com ela. O mundo físico é sempre mais legal. Só que a maioria das vezes o humano adulto, que é o adulto da relação, não está bem para estar trabalhando, interagindo, Fala pra trazendo. Tó. É muito mais Tá cansado. fácil. É verdade. Então não é sobre a criança e telas, é sobre o É verdade. adulto que está ali. Mas a tela é muito problemática. Ela é muito A problemática. mãe da Valentina ficou com ela, parou de trabalhar quando ela nasceu, tem ficado em integração. E a Valentina, a gente notou, a Valentina, ela gosta de fazer trabalhos manuais, mas ela, depois dos 7 anos, a tela, sabe? É incrível. Suplantou tudo, né? Ficou muito ligada na tela. Depois que tem contato, o problema É o é que contato. contato com as amigas, sim, aí fica sim. mais ainda. Então, sabe, Não, difícil. eu não tô difícil. dizendo que a gente Ó, consegue pessoal, fazer. só Vai lá, puxando tem aqui mais pro gente ouvido. Isso, Tá bom. a gente já passou, papo bom vai muito rápido, né? Já vai, passamos super aqui de 1 hora. Olha só. Então, Obrigada, você fala de uma obrigada. forma muito simples, né? É um É. tema muito complexo, né? E Claro, você trouxe claro. isso de uma forma muito clara para todo mundo. Então, não vou ler todos que Tá o pessoal bom. falou aqui, mas o pessoal te elogiando. Agradecendo também humanamente. Obrigado, pessoal. Pessoal falando aqui o programa tá cada dia melhor. E realmente, né? A gente tá conseguindo trazer Legal, pessoas né? incríveis, E vamos enfim. melhorar mais ainda. Vamos melhorar fazer mais ainda. conteúdo para vocês, né? Para os nossos colaboradores, né? Da Avante e da Sim. Moraes e para todos que nos assistem, né? Porque vai compensar o sacrifício de acordar sábado de manhã. Com pra assistir. certeza. A gente vai trazer gente de categoria para trazer informação. Com certeza. De saúde, tecnologia Sempre. e de Com essa proposta mesmo de Compartilhe. reflexão, né? É um tema que, sem dúvida, a gente ficaria aqui amanhã toda conversando, até Sim, porque a gente sim, abordou sim. de uma forma muito superficial, né? No sentido, Sim, né, da tem palavra. muita coisa. Sem cada dúvida. pedaço é Cada, bastante. cada pedaço, exatamente. Então, mas enfim, depois procurem também, a gente vai, quando o vídeo for publicado, a gente vai deixar as redes sociais da Lígia, então pesquisa, porque eu fiz isso antes, e é incrível o trabalho dela, me tornei uma fã. Mas, enfim, o pessoal, Gilson, mandando aqui um abraço pro Dr. Afonso, Linda tá com a gente também, a Linda tá com a gente assistindo aqui, obrigado, Linda. Beijo, linda. Emerson, enfim, não vou falar de todo mundo, pessoal, mas última pergunta então de vocês dois, e se alguém tiver no ao vivo, pode fazer que eu ainda transmito aqui, tá? Vamos lá. Eu vou confundir, eu posso confundir realmente a vida física com a vida no metaverso? É uma possibilidade que você que está estudando, é uma estudiosa, uma especialista até o momento. Existe essa possibilidade dessa confusão? Existe. Já existe hoje, né? Na hora que eu passo, que a gente estava falando das crianças e mesmo dos adultos, né? Na hora que eu tô lá o tempo todo naquelas telas. Antes da tela inteligente, a gente dizia assim, a minha proximidade de atenção é igual à minha proximidade geográfica. Onde eu estou, minha atenção está. Depois que aconteceu a Nossa Senhora do WhatsApp, isso foi bipartido. Aonde eu estou geograficamente, não necessariamente aonde está a minha atenção. E a partir daí, toda sorte de confusões emocionais e positivas acontecem. Quantas pessoas se curam com uma conversa de mercado? Quantas situações complicadas são saídas por uma mensagem de voz bem aplicada, videoconferência? Então, tem um lado positivo. Então, nós já somos híbridos. Não tem como voltar. Muito bem. Perfeito. Somos híbridos. Somos híbridos. Híbrido, saiu. Tá certo. O meu não é nenhuma pergunta, o meu é sobre esse livro que você está propondo, né? Esse tema aí, a gente gostaria de, depois, se você puder desenvolver esse tema, trazer esse tema para nós, que é o cuidar digital com as crianças, é isso Tá bom? o tema? Perfeito. Importante. Esse lugar de filhos e futuros. Então, se puder, tiver pronto, nós estamos à disposição Tá para te bom. receber Com aqui certeza. e você trazer esse honra. conhecimento para nós, né? Inclusive, Será a última bom. pergunta que chegou é, inclusive, sobre crianças também, ó. Crianças menos de 10 anos, tá escrito errado, menos de 10 anos, programando para jogos. É um ponto positivo ou ruim?
crianças que estão... É um ponto positivo, assim, é uma das coisas que vão acontecer é desenvolvimento de códigos no futuro. Desde que, em paralelo, a gente faça educação emocional dela. Porque com 10 anos, né? É importante ter a educação tecnológica em paralelo com a educação emocional dela. E aí tem Nem muitas... sempre o emocional acompanha a idade física, então né? é importante, porque sim. eles capturam muito rápido a tecnologia, que é o que a gente vê hoje com os adolescentes, eles sabem usar muito mais do que a gente, só que o emocional é frágil, a gente precisa fazer as duas educações em paralelo. Perfeito. E tem mais alguma consideração, Lídia? Queria falar alguma coisa pro pessoal, pra quem tá assistindo depois, enfim, fica à Sim, vontade. eu acho que é muito importante a gente ter nessa consciência, para que os futuros sejam saudáveis e não sejam aqueles dos filmes, que são todos iguais, a gente precisa desenvolver esse lado humano. Então, o que você está fazendo hoje pelo seu lado emocional? O que você está fazendo hoje pela sua expansão de consciência e de ser? O que você está fazendo hoje para saber quem você é, a sua melhor versão? O que de fato te faz feliz? Se conhecer internamente, porque isso vai te dar envergadura para entrar nesses mundos metaversicos sem ser manipulado de forma profunda. Você vai conseguir perceber as situações e utilizar o melhor do metaverso. E não aquilo que pode ser mais desafiador. Não vão ter outras pessoas, gente. 20 anos, se tudo der certo na vida de todo mundo, a gente tem idade para estar vivo. Vai estar todo mundo aqui. A pergunta é, qual metaverso você vai querer entrar? Muito Incrível. Muito bem. Olha, Importante, hein? é um programa para quem tá aqui com a gente, né, de manhã, sem dúvida. Deixou algumas interrogações, mas também, né, esclareceu muita coisa. Para quem vai assistir depois, assistam, prestem bastante atenção, né, em todos os questionamentos aqui. De novo, são temas, né, que a gente abordou de uma forma que poderíamos aprofundar e não vão faltar oportunidades, né, eu acho que é só início de tudo. Então, agradecer, né, todo mundo que tá com a gente, para quem vai assistir depois, mais um sábado. Eu agradeço, obrigado. Foi um prazer conhecê-la. Valeu, Renata. Mais uma vez. Pessoal do Papo Reto, a todos que nos assistem agora ou irão nos assistir. Ponto importante que eu peguei de tudo isso, estava assistindo no carro e depois aqui, teve um momento que a Lígia falou, não foi nessas palavras, mas cuidado com seus pensamentos. E aí eu reitero o seguinte, cuidado mesmo com seus pensamentos, porque eles podem vir a se concretizar de alguma forma. E isso vai levar você para um mundo ou bom, ou talvez não bom. Né? Então, é muito importante a gente, nesse autoconhecimento, isso é importantíssimo. Esse autoconhecimento, esse processo, né? Então, o que você busca no universo também está querendo te encontrar. Cuidado com o que você busca. Valeu, gente. Obrigado e estamos juntos. Até o próximo programa. Obrigada. Obrigado a todos por estarem nos assistindo, né? Obrigado por essa transmissão de conhecimento, Lídia. Aí, não só cuidado com os pensamentos, cuidado com o mundo digital de uma maneira geral, com o seu relacionamento, com a sua parte financeira. E vamos trazer um tema bem interessante. Nos assistam no próximo programa. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Muito bom. Obrigado. É isso? Esperar os